Como é que tá o tempo aí na sua cidade? Olha, enquanto o sul e o sudeste, por aqui tá um friozinho, o nordeste tem tempo firme, calorão. Com a chegada do inverno, o tempo deve virar em algumas capitais do país. A gente vai saber todos os detalhes agora com a Camila Iones. Oi, Márcia, ótima noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Olha, Márcia, eu sei que você não gosta de frio, hoje foi um dia com temperaturas baixas aqui na capital paulista, mas se pra gente não tá muito favorável aqui na cidade de São Paulo, imagina para quem tá lá na região sul do país, especificamente na Serra Catarinense. Lá em Bom Jardim da Serra, foi a cidade com a temperatura mais baixa desse ano de 2026, com menos 7,1 graus. É muito frio, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre chuva, porque a gente terá o retorno das precipitações para esta sexta-feira em algumas áreas do sul e do centro-oeste do país. Nós teremos vários sistemas atuando. Tem frente fria que vai se deslocar, tem também aqueles jatos de baixos níveis da atmosfera que ajudam a canalizar a umidade que vem do norte do país e tem também a atuação de cavado meteorológico. Então, atenção e alerta para áreas aqui do norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná e sul de Mato Grosso do Sul. É aquela chuva com trovoadas, acompanhada de rajadas de vento que podem ser mais intensas. Então, atenção aqui para essas áreas. Pode chover também com uma força um pouco maior em áreas aqui de Mato Grosso. Também tem chuva mais forte ainda aqui no norte do país, com destaque para o Amazonas e Roraima. E também na faixa leste do Nordeste. Só que a gente tem condição de tempo firme também para outras áreas do país, especialmente aqui na região sudeste, em função de uma alta pressão atmosférica. No sudeste até pode ter uma chuvinha mais fraca aqui no norte do Rio de Janeiro, leste de Minas Gerais e no Espírito Santo. Mas os volumes não são tão expressivos. Tempo fica firme também em áreas aqui do interior da Bahia, sul do Piauí, Tocantins e também no sul do Maranhão. Vamos falar de temperaturas, como elas ficam para esta sexta-feira. Aqui na capital paulista, o dia deve amanhecer com 9 graus. Mas olha o tamanho da amplitude térmica. A gente deve chegar com máxima de 24 graus e sem condição de chuva. Lá em Porto Alegre, mínima de 12 graus e máxima de 16 graus, e aí tem condição de chuva na capital gaúcha. Em Goiânia não chove, mínima de 18 e máxima de 29 graus. E olha o calor em Teresina. Se aqui a gente está sofrendo com o frio, lá em Teresina, máxima de 34 graus e também não chove por lá. Márcia, a gente está falando dessa sexta-feira, mas lembrando que no domingo começa o inverno, estação mais fria, que tende a ter um volume de chuva menor, e aí a gente vai trazer os detalhes do que podemos esperar para esse inverno, que é um inverno com El Niño. Falando de temperaturas, olha só, nessas áreas aqui em branco do nosso mapa, a gente tem a expectativa de temperatura dentro da média. Então, onde isso deve acontecer? Áreas aqui do estado de São Paulo, também do Paraná, Santa Catarina, áreas do Rio Grande do Sul e também na divisa de Mato Grosso do Sul com o estado de São Paulo e do Paraná. Até a gente vê umas manchinhas em azul, com uma temperatura um pouco abaixo da média no estado paulista. Mas o que predomina mesmo no nosso mapa é o vermelho, especialmente nessa região central. No centro-oeste, áreas do norte e do nordeste do país, as temperaturas ficarão acima da média. E isso já é um efeito do El Niño, que costuma trazer essas ondas de calor com maior frequência. Então, essa deve ser uma tendência para o inverno. Isso com relação às temperaturas, mas vamos falar sobre chuva, porque a gente também vê algo muito característico do El Niño no nosso mapa de chuva para o inverno. Olha só, em áreas aqui da região sul do país, a gente vê que o volume de chuva vai ser acima da média. E é justamente isso que o El Niño traz. Aquelas pancadas de chuva com mais intensidade e com maiores volumes. Mas provoca também uma secura no norte do país e é exatamente isso que a gente vê. Nas regiões aqui do Tocantins, áreas do interior do Nordeste, a tendência é de que o volume de chuva fique dentro da média. Então, essa é a previsão que a gente tem para o inverno, que, lembrando, começa no próximo domingo e vai até o dia 22 de setembro. Uma ótima noite para você, Márcia, e até amanhã.